Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Mais uma live do Centro Acadêmico Professor Alberto Mesquita de Camargo. Hoje, numa sexta-feira chuvosa. Quero agradecer a todos que já estão aqui participando, todos os nossos alunos. Não esqueçam de compartilhar a nossa live, de deixar o seu comentário. Hoje nós temos dois convidados super especiais aqui, professores de Direito Penal, como a nossa professora Heloísa sempre diz, penal é mais legal, então eu quero ouvir de vocês também. Mandem suas perguntas nos comentários, que os professores vão estar respondendo durante a live. Hoje é um tema muito bacana, hoje nós vamos falar sobre a prisão preventiva, sobre o pacote anticrime, sobre o STF, e nada melhor para falar sobre isso do que o casal criminal, que é o nosso professor Pablo Moitinho e a nossa professora Heloísa Meroto. Ambos são mestres em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, professores de Direito Penal e Processo Penal também, que é o caso da nossa professora Heloísa. São professores da Universidade de São Judas, são professores de cursos de pós-graduação, preparatório para OAB, cursinhos, são advogados da área, então também tem vasta experiência na área, na prática jurídica. Então, além da teoria, também nós conciliamos a prática hoje nessa live. Então, vão mandando suas perguntas, nós já temos bastante comentários. Eu quero agradecer aqui o Rafael, que já entrou, a Zineide, a Patrícia, a Mariana, a Ana de Oliveira, o João, o José, o Diego, o Pires, a Jéssica Carvalho. Quero agradecer a todo mundo que já está participando. E nada melhor do que agora passar a palavra para os nossos convidados. Eu vou colocar eles aqui na tela, o nosso professor Pablo e a nossa professora Heloísa. Boa tarde, professores. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, Pô. Boa tarde a todos, nossos alunos, pessoal que nos assiste aí pelo Facebook. Grata satisfação estarmos juntos. Bem, é uma honra do Centro Acadêmico ter a participação de vocês hoje aqui, para um tema tão importante, principalmente sobre essas mudanças, né, que nós tivemos com o pacote anticrime, que é o pacotão do Moro, né, que houve várias mudanças no Congresso. Então, desde a apresentação desse pacote até a aprovação do projeto de lei, nós tivemos várias alterações, então, distorções no projeto, né, para agradar, claro, os políticos brasileiros, mas graças à prática e à experiência dos professores, hoje nós vamos poder entender como que vai funcionar essa questão da prisão preventiva, as mudanças que vieram do pacote anticrime e também um comentário, né, mais específico dos senhores. Então, vou passar a palavra para vocês, vou sair aqui da tela, mas estou aqui também, tá, pessoal? E agora são com os nossos queridos professores Pablo e Heloísa. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente, Pô, a figura do Pô e a todos os integrantes aí do Centro Acadêmico Professor Alberto Mesquita de Camargo, do curso de Direito da Universidade de São Judas Tadeu. Então, encantados em participar dessa live, desse encontro promovido pelo Centro Acadêmico, que desempenha um papel tão importante na vida acadêmica, junto à gestão, junto aos alunos, né, na luta aí pelos direitos dos discentes, e é sempre importante essa participação. E eu creio, a professora Luísa também vai falar um oi, mas eu admiro muito, né, essa participação da gestão acadêmica. Eu acho que é muito importante essa vivência acadêmica do CA, e eu entendo que essa atuação também é própria nossa, e a gente também tem esse papel, né, em tempos tão difíceis que a gente está vivenciando, né, em tempos de pandemia e tudo mais, essa democratização, doar um pouquinho do nosso tempo para discutir, né, em prol do aprendizado, de uma construção de uma sociedade melhor, e discutindo o que a gente mais gosta, né, Luísa? Hashtag penal é muito mais legal. Eu gostaria de dar boa tarde a todos, agradecer imensamente a oportunidade do Centro Acadêmico de convidar-nos, né, e eu especialmente, agradecer ao Paul, ao Silas, a todos aqueles que integram o Centro Acadêmico, e na linha do que o professor Pablo falou, reforçar essa ideia de que o Centro Acadêmico, ele é exatamente isso.
ele é a representação dos alunos, dessa pluralidade dos alunos, dessa questão da docência, do conhecimento, de facilitar o conhecimento, de facilitar o saber, de facilitar esse diálogo que tem que ser constante entre os alunos, os professores e a comunidade acadêmica e científica. Então, parabéns mais uma vez a vocês, né? Aqueles que nos assistem, por estarem aqui nesse horário, dispondo um pouquinho do tempo para a gente falar sobre temas relevantes do processo penal, ao Centro Acadêmico por nos dar essa oportunidade, a todos que estão vindo aqui. Estou vendo os comentários, né? Renata falou boa tarde, o Raul está falando boa tarde também, e todos aqueles que estão nos assistindo. Bom, então, já que fizemos a nossa apresentação, vamos ao que interessa e o que o pessoal vamos está lá, discutindo. que será mais legal. Estou vendo aqui, vai. já estamos com mais de 50 pessoas ao vivo aqui no chat do Facebook, eu estou acompanhando aqui do lado também. Então, quem estiver assistindo também já compartilha pelo Facebook e vamos reproduzindo essa rede aí para essa discussão de hoje. Bom, o tema, gente, que nós escolhemos para discutir com vocês hoje foi essa discussão. Isso aí, desde que veio a lei, a alteração, todo mundo já falou, isso aí vai dar problema, é bola dividida, né? E não foi outra, e acabou que nós acabamos tendo um hard case, né, que nós chamamos, que foi o caso do André do Rep, lá perante a Suprema Corte, que levantou a celeuma e a discussão saiu da academia, saiu do meio jurídico, e aí você discutia no Uber, no bar não, porque agora não dá para a gente frequentar o bar em tempo de pandemia, mas virou todo mundo discutindo no grupo do WhatsApp, como é que solta em 90 dias, e ficou essa discussão, e prisão preventiva, já não estava preso, já não estava condenado. Então, existem muitos dizeres aí com relação a essa questão, por isso que a gente trouxe essa discussão tão atual, né, dessa inovação legislativa de dezembro de 2019, 24 de dezembro de 2019, o pacote anticrime, a 13964/2019, o chamado pacote Moro, e essas modificações que nós tivemos relacionadas, em especial, às cautelares pessoais e à prisão preventiva. Então, o tema ficou posto esse: prisão preventiva, pacote anticrime e STF, os mandos e desmandos no sistema punitivista brasileiro. E eu acho interessante nós iniciarmos a discussão, né, professora Luísa, com essa temática. Primeiro, a natureza dessa prisão, né? Como é que funciona o nosso sistema punitivo. E aí a gente pode trazer alguns dados de realidade, como é que está esse sistema hoje. Acho que a professora Luísa pode falar um pouquinho bem disso, mas eu acho que a gente podia começar traduzindo essa ideia de cautelar pessoal, né, de prisão durante o processo. E nós temos, né, turma, essa lógica. No Brasil, eu sempre digo isso, a gente acaba invertendo a ordem das coisas, né? A gente acaba observando isso, que o sistema de justiça muitas vezes tem essa ideia de... a lógica seria, né, por exemplo, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição nos diz, né, que ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que já deu outro pano para a manga, uma discussão muito intensa com relação àquela ideia da execução provisória da pena, né? Quando o indivíduo é condenado em primeira instância, é confirmada essa decisão, foi feita toda aquela leitura, movimentos anteriores no STF, retomou em 2016 aquela possibilidade de execução provisória da pena. Meio que ponderando qual seria esse conteúdo, né, do artigo 5º, 57 da Constituição, o que me parece claro, né, que não vai ser considerado culpado senão após o trânsito em julgado. O trânsito em julgado, marco processual, preclusão, a sentença ou aquela decisão se torna imutável, não vai ser suscetível a qualquer espécie de modificação enquanto houver essa possibilidade, enquanto o corpo ainda, o pulso ainda pulsa, né, como diz os Titãs na canção, eu teria essa possibilidade de revisão dessa decisão e não seria possível, então, a execução da pena. A execução da pena, turma, a gente sempre tem essa lógica, né? A gente faz essa distinção do direito material e do direito processual. Então, o direito material, o direito penal, traduz aquelas condutas tratadas como crime e a consequência à prática do crime, que seria a aplicação de uma sanção penal. Como regra, a sanção penal é pena privativa de liberdade. Então, nós temos na disposição, na orografia dos crimes, como dizia Hungria, né, na questão do estudo do relevo, o crime por excelência é o homicídio.
inicia a parte especial do Código Penal, lá no artigo 121, e nós temos a conduta, né, tratada como crime, homicídio, matar alguém, cuja pena, na sua espécie simples, o preceito secundário expõe lá uma privativa de liberdade. Ao matar alguém, a pena reclusão de 6 a 20 anos. Então, uma pena privativa de liberdade, reclusão, o cumprimento da pena em tese, ali, de acordo com as características da execução da pena, na penitenciária, né? Uma pena privativa de liberdade. Só que eu só vou cumprir essa pena depois do devido processo legal. É o que diz o artigo 557. Vai ser considerado culpado se não após o trânsito em julgado. Então, essa decisão não é mais suscetível a ser transformada, ou seja, ela não tem a possibilidade de ser efetivamente executada enquanto não estivermos com o esgotamento das possibilidades que eu tenho, em tese, de modificar aquela decisão. Então, a lógica no nosso ordenamento é a seguinte: aquela decisão de primeiro grau comporta um recurso de apelação, julgado pelo tribunal, uma segunda instância, na esfera federal ou na esfera estadual, na justiça comum, estadual e justiça federal. Logo, nós temos, na sequência, a possibilidade que essa decisão do tribunal ela possa comportar alguns recursos, embargos, declaração na própria sede do tribunal, mas nós temos, nos termos da própria Constituição, artigo 102 e 105, a possibilidade de não mais rediscutirmos a causa. E esse era o grande fundamento, né, quando se retomou essa ideia de definir o conceito do princípio da não culpabilidade, até onde a pessoa teria o direito de não ser considerada culpada. E aí se discutia essa situação no seguinte sentido: olha, eu termino de discutir a causa, a questão probatória, fática, na segunda instância. Então, a culpa esgota ali. Essa foi a lógica da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, no sentido de possibilitar a execução provisória da pena. E, entre outros argumentos, traduz lá a ideia do Pacto de São José da Costa Rica, da nossa Convenção Americana de Direitos, nesse sentido, que seria a reanálise da decisão por um colegiado, por uma segunda instância, aí eu teria cravado o princípio da não culpabilidade. Até aí eu teria esse direito. A partir daí, quando eu subisse com recursos ao STJ para discutir a legalidade, o recurso especial e o recurso extraordinário para o STF para discutir a matéria constitucional, haveria tido o esgotamento, né, da discussão fática, ou seja, da questão da culpabilidade, seriam outras questões. A permitir-se, dentre outras questões, a celeridade, a busca da efetividade da justiça, e um discurso que a gente tem que tomar muito cuidado hoje, até a temática que voltou à baila, né, essa ideia do populismo penal, né, da mídia, joga para a galera, meio Pôncio Pilatos. E essa não é lógica, me parece que a Constituição é muito clara, e a opção político-institucional, o político da Assembleia Constituinte foi de colocar nesses termos. E, ora, está posto no núcleo duro da Constituição, no artigo 5º, no rol de direitos e garantias fundamentais. Logo, eu só posso ter a modificação daquele dispositivo como uma nova, uma reforma, uma revolução, uma nova Constituição. E nem mesmo, nos termos do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, por meio de emenda à Constituição, a modificação desse marco do princípio da não culpabilidade. Mas, interpretação, agora a gente tem muito disso, né? Desde que essas teorias alemães e o controle de constitucionalidade permite-se essas divagações, análise de princípios e modificações, muitas vezes do que está escrito de forma clara. Eu acho que é isso que mais ou menos aconteceu com 316, parágrafo único, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. E permitiu-se durante um tempo, uma retomada de posição do Supremo, a execução provisória da pena, após a confirmação em segunda instância. Final do ano passado, o Supremo, disputa apertada, né, 6-5 novamente, retoma o entendimento de respeito ao que está posto na Constituição, ao princípio da não culpabilidade. Então, para executar a pena, se o cara é condenado e não tem mais recurso possível em face da decisão, transitou em julgado, permite-se a execução da pena. E essa execução da pena é o que nós chamamos, quando ele vai preso, a 6 a 20 anos de reclusão do homicídio, é a chamada prisão-pena, ou seja, a única espécie de prisão que respeita o princípio da não culpabilidade. Ou seja, esgotou a esfera recursal, transitou em julgado, não tem mais a presunção de inocência, executa a pena, vai cumprir a pena. Foi condenado a 8, 9 anos, aí segue a regra do cálculo de pena e da progressão do regime penitenciário. Fechado, regime semiaberto, regime aberto, essa lógica. É a volta ao convívio da sociedade, não temos pena perpétua.
E qual a lógica? Durante o processo, pode ser que nós tenhamos a necessidade, por cautela, o cara está ameaçando as testemunhas, está em vias de fugir do país, vai ofender a ordem econômica, os delitos que ele praticou. Eu tenho possibilidades cautelares pessoais, ou seja, e dentre as cautelares pessoais, a última instância seria a prisão. Deve-se preferir as cautelares diversas da prisão, né? Como nos diz o artigo 319. E o momento em que a gente discute isso é justamente com a instituição do que a gente tem hoje, antes pela resolução do CNJ, com base no Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 8º, e hoje o próprio pacote anticrime introduziu isso no nosso Código de Processo Penal, a ideia da audiência de custódia. Ou seja, o momento que o indivíduo for preso em flagrante, cometendo o crime, logo após cometê-lo, as hipóteses do flagrante lá 302, ele tem que ser levado de imediato, em 24 horas, à presença do juiz para definir. É necessário que ele permaneça durante o processo, durante o inquérito, durante o processo preso? A regra é que não. A regra é que não, mas como eu disse, a gente inverte um pouco isso, né, professora Luiz? No Brasil, a gente prende para provar, ao invés de provar para prender. E aí tem toda essa lógica dessas medidas cautelares pessoais, que eu acho que a professora Luísa pode falar um pouquinho para a gente também. Mais uma vez, né, boa tarde para todos. Eu caí aí, minha conexão deu uma leve queda, mas eu voltei. Se eu cair novamente, eu vou voltar novamente. Bom, então eu queria começar trazendo alguns dados para vocês, que são dados muito alarmantes da prisão preventiva no Brasil. E é exatamente nesse contexto de um direito penal que leva em consideração a prisão preventiva com a sua finalidade cautelar, e não a prisão preventiva por si só, não a prisão preventiva com finalidades de condenação. Então, eu já disse em oportunidades anteriores que quando eu era assessora lá na Procuradoria Regional da República, no Ministério Público Federal, eu ouvia muito isso. Eu via assim, e naquela época, quando eu trabalhava no MPF, a gente nem tinha as medidas alternativas que nós temos hoje, né? Porque foi antes de 2011 que eu trabalhei lá. Então, a gente tinha basicamente o 312 do Código de Processo Penal para fundamentar o decreto de prisão, que é extremamente genérico, né? O 312, ele fala na garantia da ordem pública. O que é a ordem pública? A ordem pública é um termo genérico que vem desde o Brasil Império, da época da escravidão, inclusive, ele tem o seu início no Brasil colonial, na época da escravidão, quando se falava que os escravos eles iam contra a ordem pública, quando eles se revoltavam, fugiam dos seus senhores, etc. Então, veja, né, aqui a raiz dessa expressão e tudo que ela carrega dentro dela. Garantia da ordem econômica, e aí nós temos os crimes contra a ordem econômica, que estão tipificados na legislação penal especial. Conveniência da instrução penal e correta aplicação da lei penal. Então, veja que são termos completamente genéricos e abstratos. E muitas vezes eu ouvi o seguinte: no final ele vai ser absolvido mesmo, né? O réu aqui é um crime de sonegação fiscal, no final ele vai ser absolvido mesmo, porque não tem muitos elementos para a condenação. Então, vamos manter a prisão preventiva desta pessoa, porque se ao final ele for absolvido, pelo menos ele gastou aí bastante dinheiro com advogado, gastou bastante tempo aí na prisão, já sofreu um pouquinho, né? Então, já sabe aí das agruras da prática da criminalidade. Veja que esse discurso é um discurso de completa e total subversão da natureza cautelar da prisão preventiva, né? E graças a Deus, em 2011, nós tivemos a reforma na legislação para permitir essas medidas alternativas ao decreto prisional. Mas ainda assim, nós temos muita resistência, principalmente por parte do nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e dos outros tribunais estaduais. Então, vou trazer aqui para vocês alguns números que são realmente alarmantes, tá? Em 2014, por um estudo do CNJ, nós tivemos aqui um total de 711.463 presos.
aqui, né, dentre presos provisórios e dentre presos definitivos. A gente tinha mais de 370 mil mandados de prisão em aberto. Então, se a gente junta as pessoas que estavam presas, mais os mandados de prisão em aberto, dá mais de 1 milhão de pessoas compondo aí o nosso sistema carcerário. Ao lado disso, nós temos um déficit, né, em 2014, de 373.991 vagas. O que isso significa, gente? Significa que a superlotação nesse sistema carcerário, ela é uma coisa absurda, uma coisa astronômica. E isso eu nem preciso falar para vocês, é só vocês pegarem qualquer noticiário aí de superlotação em presídio, de rebelião em presídio, que vocês vão comprovar isso que eu estou falando. E o aumento no número de presos em mais de 400% em 20 anos. Terceira maior população prisional do mundo. Isso em 2014. Em 2015, nós tivemos aí o relatório da Anistia Internacional. E veja que nesse relatório foi verificado que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, com 130 homicídios por dia. Então, veja, de um lado, a gente tem um super encarceramento. E na maior parte, né, desse super encarceramento é de presos provisórios. De outro lado, a gente tem um aumento da criminalidade, principalmente da criminalidade violenta. Isso para tentar mostrar o que para vocês? Que o maior número de encarceramento está longe de ser um fator de diminuição da criminalidade, principalmente da criminalidade violenta, principalmente do tráfico e dos crimes patrimoniais, que são, aí, pelo menos no Brasil, os principais tipos penais que levam a uma ascensão econômica e ao pertencimento à sociedade brasileira. 85% dos homicídios não são solucionados no Brasil. 7 em cada 10 presos brasileiros voltam a praticar crimes. Isso significa também que o nosso sistema ele não ressocializa, né? Ao contrário, muitas das vezes ele empurra a pessoa para a criminalidade. E aí, se a gente vai um pouquinho para a teoria criminológica do labeling approach, ou teoria da rotulação, ou do etiquetamento social, as nossas prisões, elas são verdadeiros lugares de etiquetamento desses presos. Muitas das vezes nós temos presos ali por furto, muitas vezes até por furto de bagatela, e eles entram ali para sobreviver, eles precisam se filiar a uma organização criminosa, e quando eles saem dali, eles já saem com dívida para com a organização criminosa e precisam continuar na carreira criminal para continuar assegurando a sua própria vida, porque daí a dívida deles é com a organização criminosa. E para finalizar os números, em 2018, foi criado no CNJ o Banco Nacional de Monitoramento das Prisões. Então, veja, esse banco ele é relativamente novo, então nós não temos o dado total da população carcerária neste banco, porque ele ainda está sendo alimentado. Mas em 2018, a gente tinha 602.217 pessoas cadastradas no sistema como privativas de liberdade. O estado de São Paulo, ele é o primeiro em números absolutos, com 29% aí de todos os presos. E o 8º estado em números relativos, considerando aí o preso por número de habitantes. Então, a gente teria 387,23 presos para cada 100 mil habitantes. Gente, esses números todos, eles são muito elevados. E o que a gente verifica, né? A gente verifica que o discurso que elege os nossos representantes, o discurso que é veiculado na mídia em todos os lugares, é exatamente o discurso pró-encarceramento. De outro lado, nós temos, como o professor Pablo muito bem colocou, nós temos aí, desde 2011, sistematicamente leis que vão tentar promover aí ou flexibilizar esse encarceramento extremo, principalmente da prisão preventiva. Então, em 2011, a gente teve a inclusão das medidas alternativas à prisão preventiva, e agora nós tivemos o pacote anticrime, né? Agora, recentemente, nós tivemos o pacote anticrime que trouxe esse parágrafo
que está dando muito o que falar, né? Então, tudo isso para tentar envolver vocês nessa atmosfera de crise mesmo do sistema, de pane do sistema, por superlotação, por excesso de decretação de prisões preventivas, e, por outro lado, uma lei que tenta flexibilizar, né? Mas que muitas vezes não é compreendida. E eu acho também, esses dados aí de realidade que a professora Olisa nos traz, são muito interessantes para a gente ter uma ideia, né, do que a gente está falando, porque senão fica muito etéreo, né? Fica falando, nós estamos discutindo o quê? Essa prisão cautelar. Então, se a regra é o provar a culpa para depois o cara ser condenado e cumprir a pena, é claro que eu vou ter que repensar toda uma agilidade, né? É que assim, a gente no Brasil, a gente acha que resolve tudo com lei, né? Se tem problema na sociedade, e fica todo mundo tratando o crime, eu sempre digo isso, o direito penal como a panaceia da sociedade, né? Como se fosse o remédio para todos os males da sociedade. Então, está com um problema em determinada região, em determinado aspecto, como a gente vai resolver o problema? Criminaliza a conduta, faz um crime, pena, e nós vamos, assim, resolver os problemas. É claro, né, gente? Nós não vamos conseguir fazer isso. Muito pelo contrário, o problema é mais profundo, né? Tem raízes sociais, culturais, questões relacionadas a saneamento básico, saúde, educação, mas a gente quer resolver tudo com crime e pena, né? Construção de presídio, construção de fundação casa. Então, vejam, nós temos essa leitura, no sistema punitivo, a regra é provar para depois cumprir a pena. Agora, às vezes demora, e o processo é lento, né? O barato é louco. O processo muitas vezes demora. A gente tenta resolver as coisas, né? A Emenda Constitucional 45 de 2004 trouxe lá o princípio da celeridade processual. O processo tem que ser célere, como se isso fosse um passe de mágica resolvendo os problemas. A gente continua com um grande número, judicializamos muitas as questões, não discutimos justiça restaurativa, outras formas de resolução do problema. Aos pouquinhos e de forma razoável a gente começa a discutir essas questões. Mas é dura lex, sed lex, né? Então, é crime e pena. Agora, se a regra... E aí, a gente não está aqui a discutir, eu acho que fica muito em voga isso, por isso que eu falei do hard case, né, do André do Rap. Um cara que é traficante, colocaram que era chefe de organização criminosa, aquela coisa toda. Discutir com base no hard case é muito difícil. Mas essa população que a professora Luísa disse que está no sistema carcerário são todas essas pessoas? São multicriminosos, multireincidentes, crimes graves. Às vezes você tem que discutir, chegar até o Supremo para discutir um furto de bagatela, um crime que pode ser aplicado o princípio da insignificância. E às vezes essa pessoa está nesse sistema superlotado. Quase metade da população carcerária, não é isso, do professor Luísa? 40% é preso sem pena, não é isso? Exatamente. É sem pena por quê? Lembra que eu falei? Prisão, pena. Tem que transitar em julgado para cumprir pena. Agora, se não tem prisão-pena, durante o processo, por cautela, como nós estávamos falando, esse cara pode ficar preso de forma excepcional. Agora, a regra desde 2011, com essas medidas chamadas cautelares diversas da prisão, deve-se preferir não a prisão, mas outras cautelas. Então, como eu disse, o cara é preso em flagrante, audiência de custódia, o juiz vai analisar. Houve violência, não houve, excessos policiais, quais são as condições do indivíduo. É para isso que serve a audiência de custódia. E não para condenar, absolver, para verificar se há necessidade da manutenção da cautelar. Alguns autores até identificam que a prisão em flagrante hoje nessa sistemática não seria nenhuma cautelar pessoal, seria uma pré-cautela, né? Porque ela é preparatória para a prisão preventiva. Então, tem os requisitos da preventiva? Não tem os requisitos da preventiva? O que deve se preferir? Liberdade provisória, com, sem fiança, a própria fiança é tratada como medida cautelar, diversa da prisão no 319 hoje também, monitoração eletrônica, né, a tornozeleira, comparecimento obrigatório em juízo. Então, deve se preferir essas medidas do 319 e não a prisão, que seria a exceção, a última ratio, né? Tem até um caso interessante que a gente sempre discute em aula, né, professor Elias, do Supremo, o caso do Pombo Correio. Lembra o caso do Pombo Correio? Que aquela senhora que era informante, era o leve trás do crime organizado para a cadeia, ela estava presa preventivamente, chegou no Supremo
para substituir, falou, não, proibição de comparecer a determinados lugares. Se ela não leva e traz na cadeia, não pode ir para a cadeia, ao invés de ficar preso. Então, no caso concreto, a gente tem que identificar isso. Essas questões no caso concreto. E sempre ficou muito genérico. Vamos ver se agora, com essas inovações que a gente vai discutir agora, e como é que vai se comportar o judiciário com o dever de motivação desses fundamentos. Isso está posto desde sempre no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Toda decisão judicial deve ser fundamentada, em especial para a decretação de cautelar. Então, se não for o caso dessas cautelares diversas da prisão, além da pré-cautela, prisão em flagrante, a gente tem aquela prisão a tempo, né, na Lei 7.960 de 89, que é a prisão temporária, na fase de inquérito. Prisão a tempo, porque ela tem um tempo de duração. Até 5 dias, e se houver necessidade de forma fundamentada, com a prorrogação por mais 5 dias. Se estivermos diante de crimes hediondos, ou seja, aquele rol taxativo do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, por exemplo, homicídio qualificado, estupro, ou os crimes assemelhados hediondos, o tráfico de drogas, o terrorismo, a tortura, aí o prazo da temporária já varia. Também há tempo, 30 dias, e se houver necessidade, de forma fundamentada, a prorrogação por mais 30 dias. É uma prisão a tempo. Agora, se realmente existe, como a professora Heloísa colocou, essa necessidade, o cara está ameaçando testemunhas, o que é essa garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, os requisitos postos, aí eu tenho a prisão preventiva, né, disposta lá dos artigos 311 artigos 316 do Código de Processo Penal, que sofreu modificações bem interessantes aí por conta da Lei 3.964 de 2019, o famigerado, chamado pacote anticrime. E esses critérios, essas condições que vão, de forma excepcional, manter o indivíduo custodiado, ou seja, preso cautelarmente durante a instrução. E é interessante, né, professora Luísa, nós destacarmos que, diferente, se ocorrer o trânsito em julgado, com pena, prisão-pena. Durante o processo, mesmo na fase pré-processual, no caderno de investigação, na fase de inquérito policial e na instrução, até em fase de recurso, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado, é possível a prisão preventiva, o que torna frágil esse argumento da necessidade da execução provisória da pena. Se tivermos esses requisitos efetivamente, eu posso ter decretado a prisão preventiva e não criar uma execução provisória que nem disposta em lei está, com consequências que a gente muitas vezes não tem como lidar e não tem a tipificação desse tipo de execução provisória, nem no Código de Processo Penal e nem na Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 1984. Então, de forma excepcional, nós temos a prisão. Eu tenho que destacar os seus requisitos, né, que seriam, e como todo e qualquer cautelar, lá no processo civil, para cautelar, para as liminares, eu tenho que ter a fumaça do bom direito e o perigo da memória, que é o fumus boni iuris, eu brinco, é o FBI, né, e o PIN, que é o periculum in mora, o perigo da demora de se tomar aquela decisão, para preservar o processo, para que o processo seja de forma regular. Então, o sentido é outro. A gente, a gente quer saciar o desejo de justiça, e com a prisão preventiva quer saciar isso. A prisão preventiva não serve para isso. Ela é uma cautela para que eu tenha um regular processamento. Professor Pablo, eu queria, assim, na esteira de tudo isso que está sendo discutido aqui, eu acho que a gente já poderia entrar aí na discussão do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Antes disso, né, só reafirmando tudo isso que o professor Pablo falou, as medidas cautelares diversas da prisão, elas estão aí no artigo 319 do Código de Processo Penal e elas foram introduzidas em 2011 pela Lei 12.403. Mas já foi um avanço muito grande no sentido de limitar esse poder discricionário do juiz no momento da decretação da prisão. E, inclusive, de exigir a fundamentação do juiz para o decreto preventivo, né? Porque ele só vai poder decretar a prisão se a situação não recair em nenhuma das hipóteses do 319 do Código de Processo Penal. Aí depois, com o pacote anticrime, então vejam, eu tenho várias críticas para fazer em relação ao pacote anticrime.
Já disse isso, inclusive, numa outra oportunidade, principalmente em relação aos requisitos para progressão de pena, várias outras medidas que foram as medidas cautelares reais. Também a gente teve uma alteração significativa que dá muito poder para o juiz, até demais, né? Dá um poder muito discricionário para o juiz, mas nós tivemos muitas coisas boas também. Nós tivemos algumas inovações legislativas. E, a meu ver, né, muito embora esse dispositivo ele esteja sendo tão criticado no momento, a meu ver, o 316 parágrafo único foi uma inovação maravilhosa na legislação. Na verdade, o 316, aquilo que está previsto no 316 parágrafo único, ele já existia, mas ele não existia positivado na nossa lei ordinária. Ele estava previsto como a resolução 66 do CNJ. E aí, 2009. De 2009, exatamente. E aí, depois, com o pacote anticrime, essa disposição ela foi alçada à categoria de lei, o que confere uma segurança jurídica maior para esse dispositivo. Eu acho que dá para a gente destacar, professora Luísa, que assim, tem-se essa compreensão de que a gente não está falando muito de novidade, a gente tinha marcos distintos. Porque, como você bem disse, a resolução do CNJ, a 66 de 2009, por diversas vezes já decidida pelo Supremo, emitida pelo CNJ, ela tem essa ideia, essa natureza de ato normativo próprio, tanto que é submetido ao controle de constitucionalidade. Então, é uma espécie, é um ato normativo próprio, não estava no Código de Processo Penal, mas já tinha essa... na verdade, assim, não era uma determinação. É porque no direito se não tem, é uma espécie de, olha, tem que ser revisada, mas não foi tratada como uma limitação. Então, reafirma o que estava na resolução. Mas só fazendo um contraponto também, tem alguns outros destaques. A gente critica muitos pontos do pacote anticrime, mas algumas coisas foram boas nesse aspecto das cautelares pessoais. Por exemplo, a ideia de você não ter mais a conversão, e hoje a gente já tem as decisões do Supremo nesse sentido, desde sempre, com essa ideia até de respeitarmos a ideia do sistema acusatório, né, cada um no seu quadrado, o juiz não decretar de ofício as cautelares, o 312 traz agora, né, a necessidade, tanto na fase de inquérito como na fase processual, de requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Acho que é um outro ponto bacana. Presentes os requisitos, né, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a fumaça do cometimento do delito e o perigo de liberdade com relação à liberdade do indivíduo na fase mesmo de investigação e mesmo na fase processual. Sim, e em relação ainda a esse 319, o que o 319 faz, né? Parágrafo único. Ele coloca um limite temporal de 90 dias, não para cessar a prisão preventiva, mas sim para que aquele juiz, aquela instância jurisdicional que decretou a preventiva, analise novamente os seus pressupostos. E para quê? Para evitar que o preso provisório fique lá esquecido, encarcerado. Vamos lembrar aqui que a grande maioria das pessoas que são encarceradas são pessoas das classes sociais mais baixas e que, portanto, fazem uso de defensores públicos, de advogados ad hoc, que também estão super atarifados e que muitas vezes não conseguem dar a devida atenção para cada um daqueles encarcerados, para cada um daqueles processos. Então, até porque, gente, vamos pensar que em 90 dias pode ser que o panorama dos requisitos do 312 e 313, os requisitos positivos do 312 e 313, tenha sido alterado. Então, é necessário, sim, uma revisão periódica dessa prisão, exatamente nesse sentido de diminuir a nossa população carcerária, principalmente por prisão preventiva, né? Principalmente aqueles que ainda não têm uma sentença condenatória transitada em julgado. E essa lógica, isso está posto também, e eu acho que é um aspecto muito positivo do pacote anticrime, essa ideia da atualidade, né, do periculum libertatis,
Você tem que porque pode ser que tempos atrás não era possível, porque senão a gente fica com casos, turma, como a gente já se deparou, né? Casos de escaninho. Aqui agora a gente tem escaninho digital, né? Fica tudo na nuvem. Mas por vezes, às vezes por falha do judiciário mesmo, mutirões foram localizados, né? Processos que estavam em escaninho, só que assim, o escaninho é gente que estava preso no CDP e estava sem controle do tempo que essa pessoa estava presa e o processo correndo. E a gente está falando aqui, não é do escaninho, do papel, da figura, é a pessoa, é um direito fundamental. Depois da vida, a liberdade do indivíduo. A gente está em tempo aí de pandemia, né, de restrições, a gente tem visto como isso é difícil, né, essa restrição, ainda mais num local, né, em que, como o nosso sistema foi decretado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, chamado de estado de coisas inconstitucional. Tamanhas as questões que nós temos que ofendem aos direitos fundamentais do indivíduo. Independente de ter praticado o crime ou não, são as questões que nós temos que ver com relação ao sistema que, quer queira ou quer não, qualquer um, a qualquer tempo, pode estar posto ao cometer um crime. Então, essas regras devem ser observadas nesse sentido. E a restrição não pode ser, não se ter um controle, e vai ficar em quanto tempo vai revisar isso? Se discute muito isso, a gente vê muitos autores falando, alguns doutrinadores, a prisão que não tem tempo, ela é enquanto tiver esses requisitos. Mas eu tenho que falar, isso dá trabalho, né? Eu tenho trabalho para falar, e a questão do tempo também, quando é para parte, né, especialmente para a advocacia, né, professor Luiz? Exatamente. Esse tempo, tem até o ditado que diz, ninguém para a inexorável marcha do tempo. Agora, para os órgãos de acusação, para o Ministério Público, para o Judiciário, e aqui pesa isso, né? O 302, parágrafo 2º diz, né? A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então, se tem um mandado de prisão em aberto de tempos atrás, eu entendo que tem que ser verificada essa atualidade, essa contemporaneidade do perigo agora. Né? E agora, essa necessidade de revisão do parágrafo único 316, que me parece, né, com a decisão não do ministro Marco Aurélio, que a gente comenta um pouquinho, mas do colegiado, foi um tanto quanto esvaziado. Então, acho que o escopo, o espírito da lei, que trouxe essa necessidade de identificação desses requisitos, 90 dias, o que eu penso que é razoável também para ser verificado, me parece que já falou, não é bem isso que está posto na lei, não é isso, professor Luiz? Então, exatamente. Então, veja, esse parágrafo único do 316 foi uma inovação, na verdade não foi bem uma inovação legislativa, porque a gente já tinha na resolução 66 do CNJ, mas foi uma iniciativa excelente do nosso legislador de incluir isso no Código de Processo Penal para dar uma maior segurança jurídica. E, inclusive, nós sabemos que isso meio que passou batido no processo legislativo. Por quê? Porque foi incluído, na verdade, não foi incluído no primeiro projeto de alteração lá no pacote anticrime. Do Moro, né? O Moro negou a paternidade. Aí depois foi incluído durante os debates, o primeiro debate ali, o debate inicial do Legislativo, na Câmara dos Deputados, e aí eles combinaram que iam voltar a discutir isso num segundo momento, só que eu acho, não sei se eles se esqueceram, mas enfim, esse assunto não voltou à tona e o texto foi aprovado da forma como foi feito. Seja lá por qual meio veio esse parágrafo único, esse parágrafo único é extremamente importante. Por quê? Porque, de uma vez por todas, a gente tinha, não tem mais, tá? A gente tinha uma limitação por parte dos juízes em relação não ao tempo de encarceramento, porque, a meu ver, o ideal seria uma limitação no tempo de encarceramento, seria uma limitação no período máximo da preventiva. Então, nós temos alguns países que adotam esse sistema. A prisão preventiva pode durar no máximo 30% da pena máxima combinada ao tipo penal que aquela pessoa está sendo acusada.
né? O máximo de prisão preventiva são 2 anos. Então, o ideal era que nós tivéssemos uma limitação temporal, como nós temos em relação à prisão temporária, né? E aí, claro, um tempo muito mais estendido, porque a preventiva, ao contrário da temporária, que só pode ser utilizada aí no período da investigação, a prisão preventiva ela pode ser utilizada durante todo o processo. Mas veja, é importante você ter uma limitação temporal. O Brasil está longe de fazer isso, né? E essa esperança é uma esperança muito remota que isso aconteça um dia. Esse conceito de duração razoável do processo é um tanto quanto complexo. Exatamente. Mas nós tínhamos aí uma esperança muito grande, né, que essa limitação de 90 dias, e veja que não foi só como a gente poderia falar do direito constitucional, né, uma norma programática. Não, ela tinha uma sanção. Qual era a sanção? Mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Então, isso é muito forte, porque se a gente não tem essa manutenção a cada 90 dias, se a gente não tem ali uma revisão a cada 90 dias, e aí um trabalho que deve ser conjunto com a acusação, Ministério Público e com a magistratura, nesse caso, então, a prisão se tornaria ilegal e, portanto, seria aí relaxada. Acontece que, como o professor Pablo disse, muitas das vezes os prazos só funcionam para os advogados. Quando os prazos devem ser cumpridos pelo nosso judiciário, pelo nosso Ministério Público, muitas das vezes existe aí uma flexibilização, onde, pelo menos a meu ver, né, não deveria existir. Então, o que aconteceu? O ministro Marco Aurélio, e aí ele estava decidindo desta forma, não foi o primeiro caso do André do Ré. Aí, professor Elisa, só aproveitando o gancho, para colocar como você bem ponderou, aí eu diria assim, porque o Fachin tinha decisões já em alguns sentidos, de falar assim, esse prazo não é peremptório. Está claro, né? Sobre pena de tornar a prisão ilegal. Para mim é claro. Mas o Fachin já tinha decisões, que eu até levantei, em que ele entendia que, assim, não, isso não é automático. O Fux trouxe para o plenário e colocou que não seria automático. Mas ele entendia que deveria descer a decisão, e alguns autores defendem isso, né? Que ele desceu, passou o prazo, devolve para o juiz, porque o órgão fala que é o órgão emissor da decisão que deve revisar esses preceitos, e o juiz tem que cobre o juiz. E é meio que cobre e puxa a orelha, sabe assim? Agora, se é para defesa, não é cobre e puxa a orelha, é peremptório, é sanção. E no direito é isso. A norma está posta, não foi cumprida, existe uma sanção. Aqui está posta, decretar a prisão ilegal. Exatamente. Então, qual foi a sistemática? Foi exatamente isso, de uma vez por todas, vamos colocar, não um período máximo para preventiva, né? Porque isso é demais dentro do nosso sistema, mas vamos colocar um período máximo para que ela seja reavaliada. E o ministro Marco Aurélio, né, muito se debateu sobre as razões do ministro, sobre o que o ministro decidiu, e muito se falou sobre o ministro, etc, etc. Mas veja, ele já decidia desta forma desde o início da vigência do pacote anticrime, para várias questões, né? E aí alguns doutrinadores falam, mas ele era de uma turma, e aí as outras turmas já tinham sinalizado no sentido contrário, e ele tinha que ir com as outras turmas. Gente, ele é um ministro, a decisão é monocrática, ele vai decidir de acordo com o que ele entende que é correto. Ele não é, enquanto você não tiver o entendimento do colegiado, do pleno, como aconteceu depois da decisão dele, ele não está vinculado a nada, né? Ele vai dar monocraticamente a decisão dele. Então, ele já vinha decidiu dessa forma em relação ao André do Rep. Por quê? Porque o direito, ele não pode ser um direito penal do autor. Ele é um direito penal do fato. Então, veja, se a norma está posta dessa maneira, ela estará posta dessa maneira para toda e qualquer pessoa que se encontre nessa situação. O problema foi o hard case, né, que eu coloquei, um caso difícil, que chama a atenção da mídia, né? Todo mundo apareceu no noticiário, mas como liberou o cara? Essa lei é muito frágil, essa lei, gente, a lei é razoável. Então, e veja no que sentido até de você ter que reavaliar. E veja que até os meios de comunicação erraram o foco. O foco não foi quem deu a decisão, não foi o ministro Marco Aurélio.
O foco foi o juiz e o promotor lá de baixo que não fizeram essa análise em 90 dias. Só que ninguém falou isso em nenhum momento, né? Então, mas aí não fizeram análise, o órgão emissor não se atentou. É porque o pessoal estava querendo empurrar. A gente está no momento, turma. Agora nós estamos vendo a história acontecer, nós estamos fazendo o filme todos juntos. E qual que é a lógica? Antes de ser promulgado, quando saiu a lei em 2019, falou, os primeiros 90 dias vai dar em abril. E aí, como é que vai ficar isso? Tem que rever, não vai? Vai ser automaticamente tratada como ele sai liberando todo mundo? Então, deveria-se ter uma reforma na mentalidade, né, dessa atuação dos profissionais. No seguinte sentido, de rever, tem ou não tem os elementos. Porque é muito cômodo você deixar o cara preso preventivamente, uma instrução durar 3, 4 anos, e você não tem que fundamentar com a atualidade daquele perigo, a necessidade desse cara estar preso durante o processo. Porque ninguém está discutindo. Se ele for condenado e for cumprir a pena, ele vai cumprir a pena depois, que é a verdadeira prisão, a prisão-pena. Agora, será que é necessário realmente que ele permaneça preso nesse sistema que a gente tem hoje? É o crime que foi praticado, tem essas condições? A professora Elisa colocou, a gente tem exemplos aqui no CDPs, no entorno de São Paulo, que tem capacidade para 700, 800 vagas e tem mais de 1.500, 1.600 pessoas presas, né, no mesmo local, em tempos de Covid. Quando você tem, de outro ponto também, uma recomendação do CNJ, que é recomendação, né, no seguinte sentido, em tempos de pandemia, reavaliar a cada 90 dias também essas prisões. Né? Se o perigo de contágio é grande extramuros, imagina dentro do estabelecimento. É meio que você decretar, a depender da condição de saúde do indivíduo, uma pena de morte. E aí o advogado ele vai pedir, né, para que a prisão preventiva seja aí revogada em virtude da resolução, da recomendação número 62 do CNJ, da Covid, etc, etc. E o desembargador do Tribunal de Justiça coloca, né, que no mundo apenas os astronautas estariam aí longe de contaminação pelo vírus, de uma forma até um pouco desrespeitosa. Então, veja o cenário caótico no qual a gente atua também. Nós temos algumas perguntas aí das pessoas que estão nos assistindo. A pergunta anterior era da Ana, né? Da Ana de Oliveira. Deixa eu ver se eu consigo ler, porque a letra está bem pequenininha. Professores, vocês acreditam que o artigo 316, parágrafo único, está sendo tão criticado, pois uma grande parte da sociedade não consegue visualizar que os juízes de primeiro grau e MP não cumprem com suas funções básicas, que entre elas é fazer uma fundamentação das suas decisões? Ana, eu vou dar o meu parecer. Eu acredito que a questão aqui não seja tanto de ausência de fundamentação de decisão, mas de ausência de revisitar os requisitos da preventiva a cada 90 dias. E por quê? Porque foi o que o professor Pablo colocou. Existe ainda uma cultura de que a prisão preventiva não tem prazo, não deverá ter, e que se você solta dentro desses 90 dias por ausência de reanálise, o problema é de quem soltou, e o problema não é de quem não reavaliou. Então, veja, não é a ideia de... Essa discussão, a prisão preventiva, ela não tem prazo. Ela não tem prazo. A natureza dela não tem prazo. Não é uma prisão a tempo, diferente da temporária. Agora, ela não tem prazo, mas a gente tem critérios de proporcionalidade, razoabilidade, necessidade dessa cautelar. Isso tem que ser contemporâneo, tem que ser justificado de tempos em tempos. O que eu vejo é a mudança de cultura necessária a se adaptar à legislação. Mas, pelo visto, e o andar da carruagem, é que o parágrafo, posso estar enganado, mas o parágrafo único, ele me parece, com a interpretação que foi feita do plenário, quando o Fux Avó, que tem toda uma discussão, alguns legitimam ou não, ter cassado a decisão liminar do ministro. A gente sabe que o habeas corpus ele vai sempre subir nas instâncias superiores. Tem a regra da súmula 691, com relação à análise anterior do STJ, do relator e do colegiado da turma, subiu, chegou para o Marco Aurélio. E alguns alunos perguntaram, eu vou criticar o ministro Marco Aurélio por aplicar o que está posto na lei? É a interpretação dele. Olha, é consequência. Se não foi revisada, não é para... A lei não está falando aqui que é para mandar de volta para o juiz, para ele rever. Ele
tem que rever nesses 90 dias? E se não rever e verifica a manutenção, a própria lei diz, né? Se não tiver essa decisão fundamentada de ofício, torna a prisão ilegal. Se a prisão é ilegal, toma qualquer consequência. Se a prisão é ilegal, é indevida, qual a consequência? É soltura. Ah, mas foi o André do Rep, professor. Podia ser o Zé das Couves, o Cabeção, qualquer um, eu, você. A lei não é feita para o André do Rep, para João, para José, para Maria. É para um todo, a necessidade de ponderação e razoabilidade. O prazo dessa prisão, ela não tem prazo, mas tem que ser revista. Enquanto houver necessidade. Se não houver mais necessidade, a pessoa vai ser colocada em liberdade. Agora, isso não significa dizer que a pessoa vai ser livre ou solta, condenada, absolvida, porque essa é a discussão de mérito do processo. E se elementos nós tivermos, e se a acusação lograr isso em demonstrar ao juiz que o indivíduo praticou um crime, tem autoria e materialidade, ele é condenado e cumpre a pena. É a regra do sistema. Agora, eu não posso crucificar um ministro para aplicar o que está posto na lei. É a leitura dele. Agora, o caso pegou mal, porque ele já tinha sido condenado em segunda instância, se já tivesse execução provisória, a gente já começa a discutir um monte de outras coisas e não atenta ao cerne da questão, que foi o espírito da lei, que é próprio, que já estava na resolução do CNJ anterior. Só aplicou consequência. Agora, chamou o Fux para a decisão da plenária no sentido de analisar a decisão liminar do ministro. E, por maioria, identificou o quê? Que revogou a decisão no sentido de entender que, para aquele caso concreto, ou para essa interpretação desse parágrafo único, que a gente já sabia que ia dar um monte de pano para a manga, ele falou, olha, não é bem assim, não é automática a liberação, é porque a prisão não tem tempo. Então, turma, a gente está no meio dessa discussão. Há quem defenda a posição do Fux e a posição do colegiado, no sentido da não imediatidade da soltura, da necessidade dessa reanálise pelo órgão prolator da decisão, mas, no meu ponto de vista, uma construção que não é o que diz a lei. Não é isso que está posto na lei. E aqui não se está a falar, se nós estivermos diante dos pressupostos da prisão preventiva, que seja devida a prisão. E são necessárias, como alguns de vocês colocaram aqui. Nós temos, sim, essa ideia de necessidade de, muitas vezes, essa cautelar, a prisão, como última ratio nessa fase cautelar. Mas eu tenho regras para isso, e a inovação legislativa vem nesse sentido. Mas, tendo em vista a decisão, não do Marco Aurélio, mas do colegiado, e como os tribunais começam a se manifestar, e o próprio STJ, eu acho que o escopo da norma e a forma como foi colocada, ela vai ser relativizada. E a gente pode estar diante, novamente, de excessos, e não observância do dever de fundamentação que caberia a essas autoridades que decretam o cerceamento de liberdade dos indivíduos. Para fechar, nós temos aqui uma pergunta, tá? Augusto Tereza. Preventiva temporária pode ser o maior dos casos da população prisional, contudo, é um instrumento indispensável, ainda mais considerando o sistema judicial brasileiro. Então, veja, concordo em partes, né? Mas concordo, a prisão preventiva, ela tem a sua razão de ser, claro. Nós precisamos da preventiva, existem alguns casos em que o réu, ele coage testemunhas, ele destrói provas do processo, ele fica foragido. Então, sim, nós precisamos da prisão preventiva. Aqui a gente não está diminuindo a importância da prisão preventiva. A prisão preventiva é extremamente importante. Mas, veja, exatamente por ser um instrumento extremamente importante, ela precisa ser aplicada corretamente e observando as garantias fundamentais, né? Principalmente essa questão da presunção de inocência e para que a prisão preventiva não se converta na pena final, né? Esse é o maior problema, eu acho, que na aplicação da prisão preventiva, essa subversão da lógica da preventiva. Só para vocês terem uma ideia, e só isso que a professora Luísa está falando, só para vocês terem uma ideia, a gente já se deparou, por exemplo, com ofícios do judiciário. A pessoa foi condenada na primeira instância. No ofício de encaminhamento da juíza, a apresentação ao diretor do CDP, na manifestação da juíza já fala que ele foi condenado e vai cumprir pena.
Só que ele não vai cumprir pena porque foi mantida a prisão preventiva. Então, veja, a própria... É tipo assim, a lógica é, ele já foi condenado. Então, é prisão preventiva, mas fica aí no CDP, mas ele já está cumprindo pena. Né? Então, é isso que a gente tem que dissociar. A função da pena com a condenação e o efetivo cumprimento da pena e a possibilidade do exercício das suas funções que a gente não enxerga, né? Que seria de reabilitar, ressocializar o indivíduo à vida em sociedade, com um sistema caótico, tido como estado de coisas inconstitucional, não vamos conseguir. Né? E mais, essa mudança de cultura, né, no sentido da cautela relacionada à custódia provisória e não permanente. E só, professor Luiz, teve uma aluna, acho que é Augusto Tereza, colocou aqui o caso Champinha, só para não confundirmos, o Champinha era uma outra situação, Roberto, porque ele, quando praticou o crime lá atrás, no caso da Liana, ele era menor, ele era imputável, e foi-lhe aplicado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele cumpriu medida socioeducativa na Fundação Casa, e ao esgotamento da medida, que tem duração até 3 anos de internação, ou quando o indivíduo completa 21 anos, o que ocorreu? Foi intentada pelo Ministério Público a interdição civil do Champinha. Então, ele não cumpre pena, mas é um caso estranho, porque é uma interdição civil, ele cumpre num local que, ao certo, eu não sei bem o que é. É uma unidade experimental de saúde. Então, ele está lá nesse sistema, mas não é pena, não é prisão preventiva nem definitiva, porque pena não podia ser, porque ele era menor e inimputável, e também não é medida socioeducativa que já exauriu. Né? Foi uma interdição civil agora, me parece que perpétua. Né? É um caso criticado e revisitado por vezes, mas o fato é que ele continua lá, com mais alguns, se eu não me engano. Tá bom? Então, só para esclarecer isso. Eu acho que era essa a discussão, né, professor Luiz? Algumas inovações e esse viés punitivista que nós temos e da sociedade como um todo, né? Da necessidade de observância dessas cautelas, que não são excessos, são devidas a todo e qualquer cidadão. Aquele que praticou o crime é aquele que, porventura, venha praticar o crime. Inclusive de ter um direito penal e um processo penal um pouco mais humanizado. Porque o que a gente verifica na prática, gente? É que as prisões preventivas, elas são fundamentadas pela tipificação penal em si. Ele está respondendo por roubo. Vou decretar a preventiva porque ele está respondendo por roubo. Ele está respondendo, sei lá, por estelionato. Vou decretar a preventiva porque ele está respondendo por estelionato. Sendo que a gravidade em si do crime não é fundamento para prisão preventiva. Nós temos aí fundamentos positivos do 312 e 313 e negativos do 314. E temos as medidas alternativas à prisão, o sistema, o legislador, o que parece? Que o legislador ele está num incentivo de flexibilizar até para possibilitar aí um desinchaço do nosso sistema penitenciário e que o nosso sistema penitenciário seja um pouco menos caótico. Mas nós, do judiciário, e quando incluímos nós, estamos falando de nós, juízes, promotores, advogados, defensores públicos, ainda não internalizamos essa ideia que é principal para que o nosso sistema possa fluir. Mas mais, eu acho que se houvesse esse bom senso e essa lógica, e a própria lógica das cautelares diversas da prisão, a gente não precisaria nem trabalhar com essa discussão, porque eu já tinha a recomendação do CNJ, já tinha essa ideia, né, da verificar essa necessidade, e a preferência posta na própria lei das medidas alternativas, né, diversas da prisão, que não a prisão cautelar, nessa fase ainda que não se consolidou a culpa. Né, deixando a pena para uma fase posterior, após o esgotamento da discussão da causa. Eu acho que essas eram as nossas observações sobre esse tema tão importante, prisão preventiva, inovações do pacote anticrime. Estamos vivendo a história e a aplicação da lei. Quem viver, verá como é que vai ficar delineada essas discussões. A gente conseguiu trazer, penso e espero, algumas balizas para que vocês formatem o seu pensamento e prossigamos nos estudos dessa temática maravilhosa que é o direito penal, processo penal, sempre muito mais legal. Não é isso, professora Luísa? É muito bom estar com vocês, gente. Nós temos, infelizmente, que deixá-los. Não queria ficar falando aqui com vocês mais um montão,
mas infelizmente eu tenho aula daqui a pouquinho, professor Pablo também. Então foi uma grande alegria estar com vocês, aproveitar esse finzinho de tarde de sexta-feira. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado e reflitam sobre isso, porque quando a gente está aí nos bancos da academia, quando nós somos alunos, nós não temos a dimensão da realidade. E aí depois, quando a gente está do outro lado, que nós somos efetivamente advogados formados, estamos lidando diretamente com todo esse arcabouço, né, com tudo isso, é que a gente verifica realmente como o nosso sistema é complexo, como ele precisa de cuidado, de estudo e de reflexão sobre. Então, muito obrigada, professor Pablo, obrigada, Centro Acadêmico, obrigada a todos. Queridos, prazerzaço sempre estar com vocês, com a professora Heloísa, grande Paul, queridíssimo, obrigado pelo carinho, vocês são sensacionais, Paul. A turma do CA, o Silas, todo mundo, pela divulgação, pelo convite e pelos comentários aqui, queridíssimos, né? Casal criminal, penal é mais legal, tamo junto. Ah, que legal. Tamo junto sempre. E quando quiserem, o CA tá no nosso coração. É só chamar que nós estaremos aqui com vocês. Não precisa nem pedir. O convite é missão dada, missão cumprida. Viu, Paulo? Já está feito, então, o convite para a volta do casal criminal. Nossos alunos adoraram a live, o tema importantíssimo, né? Onde nós abordamos um pouco do garantismo penal, entendemos como foi essa mudança, esse processo na legislação, que é importante agora para o aluno que está se formando, que vai ser o futuro profissional, operador do direito. Então, tem que se atentar a essas novas mudanças e nada melhor do que ter dois grandes profissionais que sabem tanto da teoria quanto da prática para falar com a gente. Agradecer a todos os alunos que participaram, são muitas mensagens. Dizer para os alunos que assinem a lista de presença, está aí fixado o comentário para que vocês recebam as horas complementares. Se vocês tiverem perguntas para fazer, mandem aqui nos comentários que eu encaminho para os professores, para que eles possam responder depois. Daqui a pouco eles vão ter aula, então agora eles não podem mais continuar, infelizmente, mas terão novas oportunidades de participar aqui com o nosso centro acadêmico. E mais uma vez provaram para a gente, né, que penal é mais legal, um tema muito gostoso de se discutir, é um tema que envolve bastante não só os alunos, mas a sociedade toda, né? Principalmente sistemas polêmicos do Champinha e diversas outras personalidades que geram muita revolta na sociedade por não entenderem como funciona em si o processo, né? Então, tendo esses dois grandes profissionais para explicar e exemplificar para a gente como que é um pouquinho esse funcionamento, né, do processo, a gente consegue entender até como melhorar a nossa prática futura. Bem, eu quero agradecer os professores, fica aqui o convite mais uma vez, eu vou encerrar aqui a live, compartilhem e, siga o professor Pablo no Instagram, é @PabloMoitinho, e a professora Heloísa no Instagram é @Elomeroto. Tô certo, né, professora? Outro, tá certinho. Muito obrigada. Vamos lá, então, obrigada pessoal. Pela divulgação. Será um prazer tê-los lá no nosso Instagram para vocês saberem um pouco mais direito penal, processo penal e como é a rotina de um casal que é professor, que é advogado e tudo mais. Maravilha. Obrigado. Um abraço a todos. Fica aqui. Abraço. Fica com Deus. Tchau, gente. E a gente se vê. Beijão, Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.